Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil, um castelo ergui, e no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão, mil venturas levi. O teu corpo é luz, sedução, poema divino. Muito bem, aí a gaúcha Elis Regina, inesquecível. E eu tenho no ar o Marcelo Boscoli. Olha, fizemos uma dupla muito boa no fim de tarde na Band News FM, durante uns 5, 6 meses. Você, filho dela, tá aí ouvindo a tua mãe, com certeza emocionado, porque Rita Lee foi pro céu e a tua mãe está há muito tempo no céu, Elis Regina. Inesquecível. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Milton. Bom dia. É um dia muito especial, Alô, né? Marcelo Boscoli. Alô, Marcelo. Alô? Opa, tá me ouvindo agora, Marcelo? Agora tô, já tava te ouvindo, Milton. Eu tava falando e você que não me ouvia, mas foi bom que eu consegui segurar um pouquinho aqui a emoção, porque a gente sempre fica muito feliz de ouvir essa música, nessa circunstância. Você foi incrível. Obrigado por essa homenagem, Milton. Marcelo, eu Diga. confesso, eu não entendo nada de música, absolutamente nada. Eu só sei de futebol e malemar, mas sabe? Agora, eu trabalhei com o Zusa Homem de Melo durante uns 20 anos. E ele falava o seguinte, ele conhece um pouco de música, né, ao contrário de mim. Ele falava, o timbre da Elis Regina é o melhor do mundo. E aí, o que você acha? Eu acho que a música brasileira é uma das grandes músicas do mundo. A gente não pode esquecer disso. O mundo reverencia. A Elis é uma das grandes vozes da música brasileira. Logo, eu não sou bom em matemática também não, mas pela regra matemática, se ela é uma das melhores do Brasil e o Brasil é um dos grandes do mundo, a Elis é uma das grandes vozes. O Zusa é uma figura muito querida. Conheceu minha mãe antes de eu nascer, conheceu meu pai, Ronaldo Boscoli, antes de eu nascer. Um homem que, assim como a Rita Lee, era um cara da Vila Mariana, né? Uma figura incrível. Agora, Marcelo, eu tenho um produtor chamado Guilherme Simati, que é simplesmente genial. Mas ele falou agora aqui, colocou na internet, Bruce Lee está de luto pela morte de Rita Lee. Ah, ô Simati, pelo amor de Deus, que mau gosto, rapaz. Como é que o japonês ou chinês vai ser parente dela? Mas olha, ô Marcelo, a melhor homenagem... Todo mundo homenageou a Rita Lee. Todo mundo, merecidamente. Mas a melhor coisa, quem falou foi o Casagrande. Uma entrevista longa aqui de mais de 1 hora. No meio entrou a Rita Lee, a música dela, aquele negócio todo. E ele deu um show. Todo mundo fazendo homenagem pra ela, né, pra Rita Lee. Mas o Casagrande fez antes, bem antes, e foi muito bonito. O Casagrande o maior fã dela é o Casagrande. Teve aquela grande passagem, né, que o Vladimir, o Casagrande e o Sócrates foram até o ginásio do Ibirapuera. Eu me lembro, nesse dia eu não estava, mas nessa temporada eu fui assistir ao show da Rita Lee lá. Subiram ao palco, pediram a camisa para um torcedor que estava lá com a camisa do Corinthians, porque eles não tinham levado, e aí presentearam a Rita. E na sequência ele fez um gol que virou o gol Rita Lee, né? A Rita Lee é uma alegria, eu acho que ela ia rir, talvez, da piada do Guilherme, porque era uma pessoa muito espirituosa. A Elis também, elas foram amigas durante um período curto, 5, 6 anos de amizade, mas intenso. A Rita participou do especial da Elis aí, na TV Bandeirantes, na Band, dirigido pelo Roberto de Oliveira, com participação do Adoniran Barbosa. Então, a Elis não era de São Paulo, Milton, mas adotou a cidade, teve os filhos aqui. Então foi uma amizade muito interessante, e um dos registros mais legais, talvez o único das duas trabalhando juntos, é da Bandeirantes, a Rita e a Elis Regina cantando Doce Pimenta,
que a Rita compôs especialmente para Elis. Então, fico muito feliz de homenagear através dessas duas vozes, né, que representam campos emocionais, de ideias e sensações diferentes, às vezes se misturam, né, porque a emoção é assim. No Dia das Mães, ótimas mães, né, e deixaram filhos aí que adoram o que fazem e que amam as suas mães, que é muito importante, Milton, muito, muito bacana. E tudo passa pela Bandeirantes, é incrível. Na vida da Elis e da Rita, então nem se fala. O Benedito Rui Barbosa, genial. As grandes novelas, é ele que escreveu, entendeu? Mas é o seguinte, ele teve uma obra mutilada por um tal Luiz Fernando Carvalho, que está hoje na Cultura, era diretor da Globo, foi mandado embora, entendeu? Pois esse cara, ele mutilou a obra do grande Benedito Rui Barbosa, cortando as palavras Muzambinho e Milton Neves. Ô, senhor imbecil, saiba que quem arrumou locação para novela lá em Muzambinho, em Guaxupé, fui eu, foi o meu irmão, entendeu? Ele ficou na minha casa 23 dias, eu estava de férias lá em Muzambinho. Você é um infeliz, Luiz Fernando Carvalho. Reprisaram aí o Rei do Gado, tudo cortado. Eu que vendia 300 mil cabeças de boi pro Antônio Fagundes, entendeu? Tenha paciência. O que você vai colocar? A música que ele citou, né? Exatamente, Doce Pimenta, Elis Regina e Rita Lee ao vivo. Ao vivo na Bandeirantes. Cada um vive como pode, e eu não nasci pra sofrer. Cara feia pra mim é fome, eu não faço manha pra comer. A vida é como uma escola, e a morte é um vestibular. No inferno eu entro sem cola, mas no céu eu vou ter que descolar. Mas como alguém precisa de um carinho meu, não é nada que me prenda. Mas se eu sentir que um bicho me mordeu, sou mais agita que rebenta. No fundo eu sou otimista, mas eu sempre penso pior. Me cansa essa vida de artista, mas cada vez o prazer é maior. Aí lá vendo o sol nascer quadrado, eis que recebo um bilhetinho maravilhoso, assim, uma cartinha toda bonitinha, um envelope, pá. Quando eu li, assim, aquela carta gostosa, assim, parecia uma irmã, uma pessoa super próxima. E aí a assinatura quem? Elis Regina, né? Eu fiquei assim, pô, achando genial, que pessoa corajosa, né? Eu estava me sentindo tão indefesa lá dentro e, de repente, fiquei mais segura, porque tinha ela, que eu sabia que botava a boca no trombone e os quimbal, então eu fiquei mais segura. E quando eu saí da cadeia, ela foi uma pessoa que se chegou e falou assim, olha, bicho, eu tô sabendo que você tá com dívida, que gastou maior nota com um advogado, essas coisas todas, então vamos embora, vamos fazer o especial na Bandeirantes comigo. Pô, a gente ficou, né, babando, que pessoa mais incrível, tudo, o mínimo que a gente podia fazer era uma música, né. Então, a pimenta, mas uma pimenta super doce, super genial, super mãezona de todo mundo, né. Aí fomos lá fazer o especial da Bandeirantes, de Elis Regina. Um clima meio esquisito no começo, uma coisa assim do César não tá muito afim de tocar com a gente, e Elis forçando um pouco a barra, um clima meio estranho entre eles, mas no fim, assim, uma coisa super cordial, super amável, super gentil, uma pessoa assim, gracinha de pessoa, né? Procurando conciliar as coisas todas. E eu estava nervosíssima, morrendo de medo de cantar perto dela, né? Mas, enfim, foi legal. A gente ensaiou uma vez só, e aí mandamos bala, estamos gravando, vamos embora. E estou com vontade de ver de novo esse vídeo, esse tape. Será que dá para passar um pouquinho? Não há nada que me prenda, mas se eu sentir que o bicho me mordeu, mas a gente rebenta.
Marcelo Boscoli, eu não entendo nada Diga. de música, como eu acabei de falar, mas é o seguinte, as duas, a Rita Lee e a tua mãe, Elis Regina, fizeram uma dupla Garrincha e Pelé, Pelé e Garrincha, viu? Muito generoso. Pelo menos a gente lembra que esses dois nunca perderam o jogo, né? E você lembra que a Elis gravou também com o Pelé 2 músicas, né? Vexamão, falando dos puxa-sacos que ficavam elogiando o Pelé, mesmo ele sabendo que cantava mal, letra do próprio Pelé, e também Perdão Não Tem, que é uma mais romântica. E a produção foi do Roberto Menescal, produtor, compositor da Bossa Nova e de muitos outros movimentos brasileiros, que foi diretor artístico de gravadora durante muitos anos. E aí eu estive ontem com o Roberto Menescal à noite, na véspera do Dia das Mães, e ele lembrou dessa história, que o Pelé estava nervoso, fez o gol da classificação, já queria ir embora, chegando lá estava rouco, tomou uma misturinha de limão, a voz abriu. Então é bacana quando você fala disso, porque ainda há essa relação, tanto do Pelé com a Elis, quanto do Carlos Alberto Torres, que era muito amigo da Elis, do meu pai. Eu quase chamei Carlos Alberto por causa dele, né? Carlos Alberto Torres, o maior lateral, o Pelé da lateral direita do futebol do mundo. Eu E o também acho isso, né? E foi numa Copa só, é um absurdo esses técnicos burros, ele só foi em 70. Ah, tenha paciência. Agora, Marcelo, é o seguinte, ó, eu tô ouvindo, eu sou especialista em vozes, entendeu? Eu ouço, eu sei se a pessoa tá alegre, tá feliz, tá... Cara, você tá muito solto, você tá muito feliz. Pô, ficou muito feliz. Ontem fizemos uma homenagem à Elis aqui em São Paulo, no Vibra SP, lotação, 3.500 pessoas lá, pessoas que assistiram a Elis, pessoas que ouviram a Elis através das suas famílias. Hoje é o Dia das Mães, e quem tem a sua mãe fisicamente presente pode abraçá-la, quem não tem a mãe fisicamente presente acaba encontrando maneiras de se relacionar com essas pessoas que amamos. Uma vez eu estava conversando com você e eu falei, quando alguma pessoa morre, né, que a gente ama, na verdade ela não morre, ela vem morar dentro da gente, a gente só muda o jeito de se relacionar com ela, de conversar com ela. E eu sempre me lembrei, logo depois que minha mãe morreu, que eu não gostaria que ela ficasse triste, de me ver triste. Então, é claro que a gente tem nossas tristezas, o momento do choro, que é importante, é libertador, mas fazer com que as pessoas que amamos estejam em paz, felizes, né, com a nossa trajetória, com o nosso dia a dia, é um norte para mim. Não vou nem dizer que é uma meta, porque nem sempre alcançamos, mas é um norte, né? Se relacionar com as pessoas que amamos, que não estão mais aqui, e claro, elas estão aqui. E a saudade não é a ausência de alguém para mim, a saudade é a presença de alguém. E é isso aí, a saudade está aqui, mas é boa, a gente abraça. E quando chora são lágrimas de boas memórias, de lembranças, de saudade. E a gente segue a vida, né, Milton? Porque enquanto a gente ama, a gente consegue caminhar, né? Você é um poeta, rapaz, impressionante, viu? Também com o sangue que você tem, até eu viraria jogador bom de futebol. Você sabe que o meu velho pai trabalhou com o Nelson Rodrigues, né, na redação. Ele foi jornalista durante quase toda a sua vida e trabalhava com o Nelson Rodrigues. Então eu sempre lembro, ele foi amigo do Mário Filho também, amigo do outro irmão do Nelson, que me fugiu o nome, o Ronaldo Bosco. Ele jogava todas as semanas, 3, 4 vezes por semana, bilhar com o irmão do Nelson. Um dia ele resolveu não ir. Falou, hoje eu não vou. E naquele dia, Milton, teve infelizmente um deslizamento e caiu uma pedra gigante exatamente no lugar que eles jogavam, matando o irmão do Nelson. E o meu pai nesse dia teve um estalo e não foi. Então tem muitas histórias assim do Ronaldo trazendo informações da noite, porque diferentemente do que algumas pessoas imaginam, o Nelson Rodrigues mal bebia, né, e não saía, não frequentava os lugares, ele interpretava as coisas que falavam para ele, e o Ronaldo era um desses. Certa vez o Ronaldo conseguiu arrastar o Nelson para uma boate para ouvir música ao vivo, deu um suco de laranja para ele, mas batizou com vodka, bem pouquinho, ia dando. Chegou um momento que ele viu assim, estava o Nelson Rodrigues olhando para ele fixo assim, ele se aproximou e falou, você está me embriagando, você é um bandido, eu já entendi tudo. Então tem música e futebol, né? A gente tem fazendo música e jogando bola, essa relação é maravilhosa. O Nelson Rodrigues,
Tem uma história fantástica dele, né? Ele participava num terceiro tempo, mesa redonda, Facite, lá no Rio de Janeiro. Só gente top mesmo da crônica esportiva do Rio. Aí, ele teve um Fla-Flu, o pau quebrou lá no programa, e aí o Zé Maria Escassa foi enfrentar o Nelson Rodrigues. Aí ele falou assim, ô Escassa, eu dormindo, ele foi acusado de dormir, e dormia durante o jogo mesmo. Eu dormindo, eu vejo mais futebol do que você, viu, Escassa? Tem histórias incríveis, né? No Maracanã eu tive a chance com o Ronaldo, a gente já assistiu a jogos com o Tele Santana. O meu pai tinha muito orgulho de dizer que o Tele não gostava de ver jogo com ninguém, mas gostava de ver jogo com ele, Tele Santana, né? E meu pai me embalou numa bandeira do Fluminense, né? Francisco Horta me segurando a bandeira do Fluminense assim que eu nasci, tal qual Nelson Rodrigues, Nelson Mota, enfim, a turma toda era Fluminense, que voltou a jogar um futebol bonito, né? Pelo menos à altura da tradição da máquina, né? E o Nelson também, a internet aí não deixa nada morrer, né? Então tem uma frase dele também, genial, porque tem muito moralista por aí, né? Falso pra burro, entendeu? Então ele escreveu, Nelson Rodrigues, atrás de todo moralista tem um canalha. Frase curta e grossa, parabéns, principalmente pra gente que tem pé podre. Agora, escuta aqui, você falou Diga. que nós estamos falando tudo da tua mãe, os filhos e tal. Vocês são quantos filhos dela? Olha, João, sou eu mais velho, 70, Pedro Mariano, filho da Elis com César Camargo Mariano, de 75, e a Maria Rita, de 77, o nome Maria Rita em homenagem à nossa querida Rita Lee, né? Dona Maria Rita. Somos nós três, e a Elis já tem, deixa eu ver, 5 netos já. Então, já espero que tenham bisnetos, né? Agora, Milton, antes da gente avançar, eu queria lembrar só mais uma coisa que envolve música e futebol, porque foi para o dia a dia do linguajar de todo mundo, né? O lance do chocolate, né? Você dá um chocolate, tudo começou com a música do Nat King Cole. Desculpa, eu né? Apertei o nosso Cláudio Zaidan exatamente sobre isso, ele não soube responder. Então, olha, o Palmeiras deu um chocolate no Muzambinho Esporte Clube, mas por que chocolate? Então explica para nós. Olha, o Nat King Cole gravou muitas músicas. Nat King Cole não tem o nome de rei à toa, né? Foi o King antes de todo mundo ser o rei disso e daquilo na música pop. Nat King Cole, né? Teve o Paul Whiteman, que era o King of Jazz nos anos 30, mas era um bom artista, mas era mais marketing. O Nat King Cole, primeiro preto americano a ter um programa no horário nobre da televisão americana, o primeiro a morar em Beverly Hills, primeiro a usar um Rolls Royce, comprar um Rolls Royce, um homem incrível, muito educado, um modelo assim de artista. Bom, ele está lá e gravando em espanhol, gravando em português, gravando em várias outras línguas, em italiano, francês, gigante. E aí, no momento, ele grava um álbum que tem uma música que chama El Bodeguero. E aí, enfim, fala de um cara que está devendo um dinheiro lá no boteco, né? E ele fala, se você quiser toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Essa música está disponível em todas as plataformas do Nat King Cole, El Bodeguero. E aí, claro, durante as transmissões de futebol, soltaram essa música no Maracanã. Claro que eu não sei detalhes, que depois você vai pedir para a sua equipe, vão descobrir a hora exata, quantas pessoas tinham, quantos pagantes, o tipo da grama. Mas eu sou só um apaixonado por música. E aí, ficou durante uma volta de uma goleada de um time carioca, ficou essa música marcada. Depois os detalhes, a sua equipe aí, que manja muito de futebol e são pesquisadores, eu sei, já aprendi muita coisa com você e com a sua equipe, vão poder pesquisar, mas é por causa do Nat King Cole. Toma chocolate, paga lo que debes. Paga aí, senão não vai tomar chocolate mais não. Então toda vez que tem uma vingança num placar ou muito grande, fica o chocolate por causa do Nat King Cole, uma das vozes mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Por isso que você é chamado de realmente o rei da reminiscência. É impressionante, Semate, que o homem sabe, hein? Impressionante, hein? Separa essa parte aí, que eu vou acabar com o Cláudio Zaidan hoje. Porque ele não soube.
Você separa aí, que quando ele entrar, o Venceslau Braz lá de Uberaba, quando ele entrar, nós vamos colocar isso pra ele. O que você queria dizer pra ele, ô meu caro Cimatinho? Primeiro mandar um abraço pro Kleber Machado, um gênio, tá ouvindo o Domingo Esportivo Bandeirantes e mandou a seguinte mensagem aqui. Alô, alô, Marciano, um dos grandes sucessos da Elis é de autoria da Rita Lee, a lembrança do Kleber, e a gente até tem essa música aqui com o Ricardo Garcia, e é curioso mesmo esse negócio do chocolate, né? Eu também não sabia, mas eu já marquei o horário aqui, já anotei aqui, viu, Boscoli? 10h15 para tirar o teu áudio aqui e colocar com o Zaidan. Obrigado, não vai deixar ele bravo comigo. Olha, eu não consultei nem nada da internet aqui. Claro que se consultar, dá para saber qual foi o time que perdeu e deu o troco depois e tal. Isso eu não sei. Agora, esse básico aí de que o chocolate do futebol brasileiro vem do monumental Nat King Cole, a gente sabe, né? Já deu o pontapé inicial, agora segue o jogo, aí só não vai me expulsar de campo, hein, Zaidan? E o Zaidan é uma Elis Regina no jornalismo, um dos caras mais maravilhosos na competência, na honestidade, na simpatia, Cláudio Scaff Zaidan. Agora, me diga uma coisa, você tem quantos filhos mesmo que você falou? Eu tenho 2, eu tenho o Arthur, que tem 11 anos, e eu tenho o André, que tem 7 anos. E na família toda, não tem nenhum cantor? Nenhuma cantora? Porque é duro comparar com tua mãe, viu? Olha, nessa geração não, só tem o meu irmão, o Pedro Mariano, e a Maria Rita, que seguiram isso. E eu fiz um favor para minha família, fiz um pacto lá para não ser deserdado, que eu sou proibido de cantar, porque eu herdei o talento vocal do meu pai, não da minha mãe. Então eu acho melhor eu ficar chateado e não seguir a carreira do que ter 30, 40 milhões de pessoas com dor de cabeça por causa dessa minha voz horrível. Quem dera outras pessoas tivessem esse bom senso, Milton Neves. Eu assistia muito na TV Tupi, acho que foi na Tupi mesmo. Na minha casa nunca teve televisão lá em Minas Gerais, então eu ia na casa do seu Nicolau e também da dona Hilda para ver, ver a coisa que estava passando. E um dia, foi no começo, né, Elis Regina e o Jair Rodrigues. Jair Rodrigues é muito meu amigo, entendeu? Então foi uma dupla espetacular, aquilo tomou conta do Brasil, né? Foi muito bacana, Milton, porque aconteceu tudo muito rapidamente com a Elis depois que ela veio do Sul. No Sul, assim como vocês aqui, talvez essa minha paixão genética pelo rádio, talvez venha daí, a Elis começou participando como criança prodígio do programa Clube do Guri, um show de talentos ali de crianças. Ela começou a ganhar, virou ao concurso, gravou uns disquinhos, etc. Mas o dia que resolveu vir definitivamente para o Rio de Janeiro, que era o grande centro, foi em 64. Aí ela foi descoberta, foi numa boate, né, a boate que era o Beco das Garrafas, indicado pelo Dom Romão. Lá conheceu o Edu Lobo e acabou indo defender a música Arrastão no Festival de Música Brasileira, né? Esse festival, quando a gente fala, essa coisa que vem no inconsciente do brasileiro, os festivais da TV foram esses, em 65, preto e branco. E aí, a partir dali, ela conheceu o Jairzão, um grande amigo da Elis. E, curiosamente, viu, Milton, não era o Jairzão inicialmente que iria participar, era o Baden Powell. E o Baden não pôde à época, e aí ficaram procurando alguém. A esposa do Walter Silva, o radialista também, o grande Pica-Pau, que era um agitador cultural, além de radialista, ele teve a sugestão dela, falando assim, puxa, o Jairzão é um cara bacana, ele lembra o Chubby Checker, né, que era o cara do Twist, come on everybody, let's twist again, era esse cara. Ela falou, ele lembra o Chubby Checker, ele é bonitão, é interessante. Aí veio esse encontro e que gerou alguns discos, né, acho que o primeiro disco ao vivo do Brasil a vender 1 milhão de cópias, era tudo gravado ao vivo, né, Milton? Porque ou é simples ou é impossível, né? Então o pessoal abriu o microfone, quem cantava, cantava e gravava. Foi uma história muito bacana da Elis, eu acho à frente do seu tempo, uma mulher comandando um programa de TV, junto com um homem preto brasileiro, numa época muito efervescente da música brasileira, onde você estava começando a carreira, um monte de gente os usa. Os anos 60 foram um momento que, historicamente, eu gostaria muito, se pudesse escolher, tá ali nos anos 60, parece que é uma esquina de fatos, né? Tudo ou quase tudo nasceu ou aconteceu ali.
E olha, naquela história do Benedito Rui Barbosa, cuja obra do Rei do Gado aí foi mutilada pelo Luiz Fernando Carvalho, um cara que eu não conheço e não quero conhecer. Meu Entendeu? Deus do céu! Mas quando eu... cortou tudo, o miserável. A palavra Muzambinho, a palavra Milton e Neves não podia entrar. Olha que nunca tive a competência para competir com a Globo. O que é isso? Entendeu? Então é uma coisa mesquinha. E quando eu falava do Benedito Rui Barbosa, eu esqueci de dizer, você falou tudo na Bandeirantes. O Benedito Barbosa aprendeu, eu brinco muito isso, aprendeu a escrever novela, que foi a primeira, Os Imigrantes, na Bandeirantes. Eu assisti outro dia a reprise dos Imigrantes. Era muito interessante, né, Milton, que era muito mais parecido com o teatro do que com o cinema, né? Porque eram tomadas longas, textos longos, os atores tinham que ali, com muita criatividade, resolverem questões que tecnicamente não eram possíveis à época, ainda mais nesse ritmo, né, diário, né, de produção. É muito bom, e ver como a gente, em teledramaturgia, não é à toa que o Brasil entrou no mapa mundial. Tem muita coisa boa. E Os Imigrantes realmente marcaram época. Eu fiquei assistindo um monte de gente importante, bem novinha, começando lá. Foi um momento mágico da televisão brasileira, né? Um capítulo muito interessante, né? Pode falar, Semati. Não, eu tô mandando um abraço pro Marcelo Duó, grande narrador aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação da Band News FM, a melhor. Exatamente, e narra demais o Marcelo Duó. Milton, temos uns áudios históricos aqui da rainha Elis Regina, falando inclusive com Hélio Ribeiro, vamos ouvir. Nossa, que a partir de agora, a Bandeirantes passa a falar do seu Estúdio F, com Hélio Ribeiro, o poder da mensagem. Hoje num programa especial com Elis Regina. Penso che un sonno è così, non ritorni mai più. Essa é outra, essa é Outlive. Não, essa é... Não, essa é... Volare! Então vai. Do bigode, do bigode. Essa é bonito, vai. Você já me ajuda? Pelo amor, eu não sei mais. Eu esqueci essas coisas. Vamos lá. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani, La faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Si dice è louco? Cantare. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo felice più in alto nel sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. E una musica dolce suonava soltanto per me. Agora canto você. Eu não, vai. Volare. Cantare. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù con te. Identificação. ZYE 239, com das médias 840 km. Hélio Ribeiro, como eu vi esse homem, rapaz, genial. É E traduzindo ao vivo. É um fenômeno mesmo. Isso. Não, e ela conhecia a música, mas não lembrava da letra, então não imprimiram ali, não tinha internet, ainda bem, para alguns momentos é legal botar a cabeça para funcionar. E ele jogando a letra antes e ela... Ele fala a letra, tipo, parabéns pra você, nessa data querida, nessa data, foi assoprando antes. Tudo isso acontecendo ao vivo, né? Ao vivo, o pianista César Mariano, pai do Pedro e da Maria,
tocando ali junto. É magnífico, né? Como as pessoas ali ao vivo, quando tem talento, vão resolvendo as coisas ali, criando arte na frente dos seus olhos. Essa música, uma curiosidade, Milton, é a primeira e única música que ganhou o Grammy americano como música do ano sem ser em língua inglesa. Volare é uma música de 57, ganhou o Grammy em 58 e é a única, eu sei desse caso porque é um caso bem raro, né? Música do Domenico Modugno, que já foi gravada depois pelo David Bowie, pelo Frank Sinatra, pela Ella Fitzgerald, é um clássico da música. É difícil ir a uma festa, um casamento que não toque Volare. E acho engraçada a letra, né? Nel blu di pinto di blu, quer dizer, no azul pintado de azul. O Milton Neves, se fosse comentar isso, ia falar, puxa, no azul pintado de azul é muito redundante, né? Mas é o som que a música parece que pedia para a gente cantar desse jeito, a prosódia, né? A música da fala ficou perfeita. E aí eu ouvi Elis Regina só aqui, né? Eu ouvi Elis Regina cantando Volare ao vivo no rádio só aqui mesmo. Obrigado, Milton. Presentão para mim. Ah, Marcelo, você é muito gentil, viu? Mas o seguinte, é impressionante a alegria da tua mãe, né? Ela estava sempre sorrindo, ela levava para o Brasil inteiro alegria, entendeu? Porque não tem... Ela teve os seus dramas, mas no ar ela sempre foi a pessoa mais sorridente do mundo, concorda? Sim, sim. Às vezes a gente sorri porque a gente está muito feliz, às vezes a gente sorri como talvez um contraponto, né? Um bálsamo, é um jeito de sublimar as nossas dores, né? De verdade. Às vezes, por isso que é bacana, né? O bom humor, a alegria, porque às vezes é o que você precisa, é uma fagulha para você sair de uma situação triste, dura, que às vezes você parece que está num ponto que você não consegue sair. A alegria de um sorriso, de uma grande melodia, do encontro entre pessoas que se gostam, às vezes numa coisa simples vem uma redenção, né? E a Elis sempre levou essa alegria. Claro que, de acordo com cada música, ela vivia aquilo, né? Eu não penso na Elis como uma intérprete, né? Claro que tecnicamente é assim que chama, mas para mim parece alguém que vive aquela música ali, vive. Parece que alguém que quando termina de cantar determinada canção, quando abre os olhos, parece que voltou de um lugar que foi transportada pela música. Parece um instrumento da música, né? Isso é muito emocionante. Agora, eu fico orgulhoso, né, de saber que o carinho, o sorriso faz tão bem as pessoas, e uma das marcas registradas da Elis, além da voz, do cabelo curto, é o sorriso, né? Isso é muito importante para mim, para os meus filhos, para a nossa família, levar a alegria adiante, né? Porque viver não é fácil, Milton. Haja futebol, haja sorriso de mãe, haja, né? Porque são muitas coisas que atravessamos, mas a música nos inspira. E o futebol muitas vezes nos anestesia, né? O que é ótimo. Gostei do haja, porque o neto, professor de português do Denilson, esse eu lancei, os dois, aliás, né? Eu tenho muita honra disso. Então, um dia no terceiro tempo da Band, terminando o programa, o Denilson falou, então até domingo que vem, haja o que hajar, estarei aqui domingo. E você, naturalmente, que além de ser um lançador, tipo Zico, né, tipo Gerson, você ainda é um ótimo homem do replay, né? O cara pisa na bola uma vez dessa contigo, você tem replay, né? É tipo o gol, o grande momento do futebol, né? O resto da vida você lembra, isso é ótimo. Espero nunca escorregar na casca de banana perto de você. Maravilha. Agora, eu costumo dizer, bom, você falou do Pelé, o Pelé eu chamo agora de São Pelé. Entendeu? Ele me norteou na vida, não tinha nada. Mas eu era muito mais feliz com 7, 8, 9, 10 anos do que hoje. Permitam-me. Sim. Hoje eu tenho tudo. Lá não tinha nada, mas tinha tudo. Eu tinha minha tia, minha avó, minha mãe. Entendeu? As mulheres todas da minha vida morreram. Oh, Deus do céu. Mas, Milton, não deixa elas chateadas, senão elas vão brigar com você. Não fica assim. Eu sempre me orientei por isso, como eu já falei há alguns minutos, né? As mulheres que amamos, né? As pessoas que amamos, que não estão com a gente, eu acho que no momento desse tem um lado extremamente positivo, que é saber do seu amor sincero e, enfim, indestrutível,
Mas não fica chateado, porque elas podem, uma hora dessa, você vai tomar uma bronca num sonho aí. Elas vão visitar você num sonho e vão falar, Milton, para com isso, né? Essas memórias não envelhecem, Milton, elas têm a idade que sempre tiveram. As memórias nunca envelhecem. Elas sempre vão estar aí com você e morando dentro da gente, né? E é só fechar os olhos e lembrar. É que às vezes é tão nítido, tão forte, que a gente tem até medo de sentar numa cadeira, apagar a luz, assim, fechar os olhos e mergulhar nas nossas memórias. Mas eu faço isso por necessidade, desde a minha adolescência, por desejo de estar perto das pessoas que amo e que fui perdendo ao longo da minha vida, fisicamente, e posso te dizer que é maravilhoso, né? E não chora não que elas vão brigar com você. Então, a minha psicóloga, a doutora Roseli, lá do Sírio-Libanês, fala exatamente isso. O meu psiquiatra fala a mesma coisa, entendeu? Mas já faz 3 anos, cara, e eu tô murcho demais. Agora... A gente um dia sai aí para conversar, porque às vezes tem coisas que só a psiquiatra consegue resolver, e psiquiatria, psicologia eu acho incrível, mas às vezes um bom papo com alguém que tem alguma semelhança com a gente, né, uma história semelhante, às vezes também ajuda ao trabalho da psiquiatra, do psicólogo durante a semana, né? A amizade, um bate-papo pode ajudar. Mas diga lá, Milton, desculpa eu te interromper. Não, você é um brilhante entrevistado, meu Deus do céu. E você tem, a tua voz é uma voz alegre, você herdou isso da tua mãe, entendeu? É impressionante, você está feliz da vida. Aliás, quantos Marcelinhos nós temos na tua família? Quantos filhos você tem? Olha, eu tenho o Arthur, que tem 11 anos, que é um garoto ótimo, super bem resolvido, calmo, assim, parece que já tem 250 anos. Temos a alegria da casa, o André, que tem 7 anos, e também é um que faz tanto o irmão mais velho quanto a mim mesmo, o tempo inteiro nos diverte, assim, é uma farra contínua, né? E é aí que eu sinto, quando eu abraço os meus filhos, eu estou abraçando a minha mãe, eu estou abraçando o meu pai, eles são pedaços dessas pessoas, né? De verdade, assim, essa é uma coisa linda e que não dá para se discutir nesse mundo, né? Quase tudo dá para discutir, mas essa questão genética é uma questão muito bonita, né? Claro que às vezes a gente tem amores, tem filhos que são eleitos e o amor é similar, às vezes maior, né? Eu tive meu pai, Ronaldo Bosco, tive meu pai de criação, César Mariano, que é pai da Rita e do Pedro, e posso garantir, dar meu testemunho como uma criança, que é possível você amar demais alguém que não é ligado biologicamente a você. Mas voltando a essa questão, eu passo a mão assim nos meus filhos, eu abraço os meus filhos, entre outras coisas, em alguns momentos eu sinto que eu estou abraçando a minha mãe, meu pai, estou abraçando a todos aqueles que não estão aqui, né? E isso nos encanta, né? Isso... Porque a gente vai fazer o quê, né, Milton? A gente é completamente impotente diante dessas coisas da vida, tão maiores do que a gente, né? Então só nos resta viver e tentar nos adaptar melhor. E sempre ficando bem, porque senão depois não sei o que pode acontecer com a gente, vão puxar a nossa orelha, né? O Bosco, é o seguinte, eu estou há 53 anos com o microfone na mão. E uma coisa que eu sempre repeti, eu criei isso na minha cabeça e tal, pode ter sido uma criação ruim, mas eu digo o seguinte, filho de craque nunca é craque. Os filhos do Rivelino, maravilhoso Rivelino, eles não jogaram bola. Não tinha jeito de jogar igual o pai. O Gerson, canhotinha de ouro, ele teve 2 filhas. Uma delas se acidentou e morreu lá num desastre que aconteceu no Rio de Janeiro. O Pelé... teve o nosso querido, e tem, né? O nosso querido Edinho, que foi campeão moral do Brasil em 95, no jogo contra o Botafogo. O Santos foi muito operado. Mas a minha tese é essa, olha, o Zico mesmo, tem um neto do Zico lá que tá jogando bola, mas os filhos não. Entendeu? Então o teu drama, entre aspas, é esse. Ser filho de gênio, entendeu? É duro. Agora eu quero ver, vou botar a cena gelada aí. Quero que você cante uma música da tua mãe. Não, vai cantar. Milton, não adianta, você não vai conseguir, Milton. É muito fácil, eu estou com o dedo indicador em cima do telefone. Você vai me xingar o resto da vida, mas eu não vou afugentar, eu canto muito mal. Mas você tocou num ponto importante. Embaixo de uma árvore frondosa não nasce muita coisa, né? E é uma frase que tem uns 300 ou 400 anos, né? E eu entendo o que você está falando. Agora, vou falar por mim, eu não sou cantor, né?
Então, eu não vivo esse lance. Mas eu entendo, né, que existe essa pressão, acho que é natural. E aí, você, quando vai seguir a carreira e você já tem alguém que é uma referência pública, tem uma série de benefícios, né, de você já ser conhecido, já ter uma curiosidade inicial, você já tira a cabeça da multidão. Mas como tudo tem os dois lados, o equilíbrio de forças também tem uma cobrança muito grande. Agora, é a vida, né? O esporte é mais cruel, né? Porque o esporte você tem ali o placar, você tem os dados e tal, que alimentam, de certa forma, esses indicadores do esporte. A música não, né? Você pode até um dia falar assim, puxa vida, eu saí com o João Marcelo, a gente tomou um vinho lá, ele cantarolou lá para mim, etc. Realmente ele canta muito mal, mas esquentou meu coração naquela hora. Então, às vezes, a gente gosta, né, de experiências musicais que são coisas mais subjetivas, né? E não precisa ser um gênio, às vezes, para emocionar alguém. Às vezes você está lá no meio do campo, tem uma fogueira à noite, tem só um violão, uma pessoa que não canta muito bem, mas naquele momento vira a melhor música do mundo. Então, vou ganhar o troféu de relativismo, né, do Protágoras 2023, mas é isso. Só não me pede para cantar, Milton, senão eu vou ter que mostrar aquela herança que eu tenho do meu pai, entre elas, que é a covardia, né? A gente foge de qualquer briga mesmo, a gente sai correndo que nem louco, assim, pintou uma confusão aqui, a gente já tá na esquina correndo, a gente não é de briga, não, a gente é da turma que sai fugindo. Vamos falar de instrumentos agora, praticamente encerrando esta belíssima entrevista que você está nos concedendo. O Guilherme Cimatti, ele foi corneteiro lá da Fanfarra da Penha, onde ele nasceu. E ele quer falar de instrumento com você. Além de corneta, o que mais que você sabe, hein, Cimatti? Não, Milton, não, na verdade eu tô aqui com uma camiseta. Se o Bosco ele acertar o artista da minha camiseta aqui, eu vou mandar uma guitarra pra ele lá na casa dele. Vamos ver se ele acerta. Não. Mas é o quê? Eu tenho que chutar um artista brasileiro. Um artista brasileiro. Não, me dá, vai. Só, assim também eu não sou Chico Xavier. Né? Não vale a guitarra porque eu não tenho. Não, tudo bem. Mas vamos lá. É um artista brasileiro. Um cantor. É um cantor brasileiro. Bom, me fala um gênero de música brasileira ou de música geral que você gosta. Aí só vai ser um chute, né? MPB. Curto muito Elis. Bom, eu não sei. Você pode ter um Tim Maia aí na sua camisa. Bigode? Não sei. Não? Ele é autor de uma música que estourou com a Elis. Ah, já sei. Então já sei. Usa Bigode. Usa Bigode. Eu sei. E a Elis conheceu esse cara nas poltronas do Teatro Bandeirantes, onde ele apresentou para ela Como Nossos Pais. Como foi essa história, Boscoli? Exatamente. Como foi essa história? Cara, mais ou menos assim. Quando a gente não tem a internet, quando a gente não tem nada disso, né, dentro da equação, é o bate-papo, é a informação, né? Então você ouve falar aqui, ouve falar acolá. O Belchior fazia parte de uma turma muito interessante de artistas que estavam surgindo naquele momento histórico ali, nos anos 70, que vinham predominantemente do Ceará, né? E tinha o Raimundo Fagner, Fausto Nilo, e tinha o Belchior. E aí a Elis estava sempre atrás de compositoras novas para gravar. A Elis precisava gravar, como uma atriz procura grandes roteiros, diretoras, procurava lá. E alguém tinha falado do Belchior, que compôs com Fagner, daí meu pequeno lapso aqui. Falou, tem uma pessoa aí, o Belchior, ele tem umas músicas, ele é muito interessante e tal. Deram um toque no Belchior, ele foi até o teatro mostrar as músicas para Elis. Isso era muito comum. Quando a gente ouve a história do João Bosco com Aldir Blanc, eles eram estudantes ainda e também ouviram falar da possibilidade de apresentar músicas para Elis. A Elis descobriu muitos autores, autoras, lançou muita gente, porque ela estava sempre debruçada no ofício, né? A gente sabe disso. Se o Milton tem esse acervo gigante aí, que ele sempre nos apresenta, né? De uma memória, né? Muito grande, afetiva, inclusive, é porque ele está trabalhando sempre em cima disso. Então a Elis ficava buscando, ele foi lá, tocou a música, e ela falou, essa aqui eu vou gravar de qualquer jeito, né? Como Nossos Pais, e também uma outra chamada Velha Roupa Colorida. Aí nasceu uma grande amizade, ele, nesse período aí, ajudou bastante a carreira dela, e ajudou muito a carreira dele,
que se estabeleceu como um artista contratado e tal. Quando um artista do porte da Elis gravava alguém e a música fazia sucesso, era aquele empurrãozinho que o Milton já teve, né? Já testemunhei ele reverenciando as pessoas que o ajudaram. E João Carlos de Gênio, entendeu? Me ajudou muito na vida, ele criador e dono do Objetivo, mas ele já faleceu. Jorge Brilho e Jorginho, e Fernando Luiz Vieira de Mello. Esses Milton, 3, meu Deus do céu. Pois não. Ainda nesse gancho aí do Belchior, é verdade, Boscoli, que ele chegou? Não, tudo bem, Elis, eu vou te apresentar as músicas aqui, mas é o seguinte, eu não tenho nem dinheiro pra ir até tua casa de ônibus e nem pra almoçar, então se tiver uma boia lá, tá tudo tranquilo. Essas coisas acontecem, sim, né? O Vinícius de Moraes, que foi, enfim, cunhado do meu pai muitos anos, e a Elis gostava muito dele também. Tenho três primos, né, que são filhos da minha tia Lila com o Vinícius de Moraes. Ele tinha um termo engraçado para tratar dessa época, que era uma pobreza franciscana. A gente vivia numa pobreza franciscana, né? Daí aquela frase, enquanto houver gelo, há esperança. Porque não tinha dinheiro para comprar nada, né? O uísque, o copo, nada, mas tinha gelo, tinha esperança. Era uma época difícil mesmo. A Elis algumas vezes ajudou as pessoas, mas a própria Rita acabou de contar aí, né? A Rita ali deu um testemunho que quando ela saiu da prisão estava dura, e a Elis falou, vamos participar do nosso especial lá na TV Bandeirantes, que tem um cachê e tal. Eu acho que isso faz parte de um tipo de pessoa, né? E eu acho que, para fechar a nossa conversa aqui, tem a ver com o espírito maternal, né? A mãe, né, que acolhe, né? A mãe que abraça, a mãe que recebe, né? E acho que a Elis fez isso sempre pensando só naquela aflição que ela talvez sentisse de ver uma pessoa sofrendo, né? Aquela coisa de uma mãe que não pode ver uma criança ali precisando de alguma coisa e não faça. Enquanto você não resolve aquela dor de cabeça, aquela febre, aquela vontade de tomar alguma coisa, você não para, né? As mães mais desfavorecidas, infelizmente pela conjuntura de fatores, lutam mais ainda, e acho que torna essa história belíssima. Estender a mão, ajudar aos outros, e de preferência de uma maneira discreta, né? Não transformando isso num estandarte, né? Você vê que você não vê a Elis tratando desse assunto. Fico feliz de você mostrar às pessoas essa generosidade dela, mas eu posso garantir que nunca foi feita com nenhum outro objetivo que não fosse realmente deixar o outro melhor, né? A tal fé no ser humano, né? Eu queria ser uma mosca, viu, Milton, pra estar no encontro desses dois gênios. Eu nem nascido era, infelizmente. Ele só fala de Belchior, igual eu gosto do São Pelé, ele gosta do Belchior, é impressionante. Se tivesse uma cervejinha ali e uma mosca pudesse tomar uma cervejinha e ficar só olhando de lado, assim, seria espetacular. Ô, Simate, conta pra ele o que você falou pro Fagner. Entendeu? Você estava produzindo um programa. Meu Deus, a gente tá falando desse áudio agora. Tem aí? Infelizmente não, Milton. Mas então repita. O Fagner morou em casa também, hein? O Fagner morou em casa um período. Então, ele era produtor de um programa aqui, como ele é produtor do Domingo Esportivo, o Simate, que é um gênio, ele ligou pro Fagner para dar entrevista. Tem o áudio. O Elias Júnior, tem? Tem, então, vamos ouvir. Peraí que eu vou baixar. Esse olha que eu vou aprontar, hein? Mas isso aqui é muito bom mesmo, hein? Não, você sabe que, viu, o Boscoli sabe certamente. O Belchior e o Fagner, eles eram desafetos, né, ali. Fizeram várias músicas juntos, mas eram desafetos. E teve uma vez que teve até briga de faca entre os dois. Eu não é, Boscoli? É verdade. Abafo, cara. Ô, gente, a gente tá no Dia das Mães, querem falar de briga de faca, a gente vai ser expulso desse almoço aqui, pô. A gente nem começou a comer ainda, gente. Ô, Simate, põe aquela. Você ligou pro programa do Elias Júnior, você ligou pro Fagner. Que eu acho que não tava tão bem. Então. E você falou, vamos agora a Salvador. Vai, repita aí, bota no ar. Tô com saudade de você, grande Raimundo Fagner, ao vivo aqui na nossa Rádio Bandeirantes. Tá onde aí em Salvador? Tá na casa de quem, Raimundo? Não, Salvador é o caralho, mas eu sou cearense. Não, cearense, eu falei em você tá em Fortaleza, eu falei em Fortaleza. Salvador, é? Palavra. Então, Pô, então eu bebo e tu fica bebo, mano.
Mas não tem papas na língua. Então. Mas é engraçado, porque tem muita rivalidade lá em cima, né? Igual o Grenal, igual o Fla-Flu, Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras e tal. Los Angeles, Nova York, Roma e Milão, né? Então, olha aqui, ó, eu tô recebendo aqui um zap da Elis Regina, da Avenida da Saudade, número 33, lá no céu. Pertinho onde moram outras figuras maravilhosas. E ela está dizendo, o meu filho é um verdadeiro. Ele tentou cantar, mas um dia eu falei para ele, filho, vai ser ponta esquerda, vai jogar basquete, mas cantar você não canta porcaria nenhuma. Obrigado, Milton. Quanto mais você falar isso, mais eu fico feliz de ouvir. Pô, existe bom senso nesse país, né? Você sabe que uma vez eu estava no carro, no banco de trás, e ela estava indo pro estúdio, estava tocando uma música e eu cantando assim junto com a música. Ela virou para trás e falou, filho, por favor, você está me atrapalhando. Desculpa, mãe. Mas, filho, desculpa, eu não queria falar assim com você, mas você é muito desafinado, meu filho. Uma super mãe também, verdadeira. Se bate. Não pode. É melhor ela falar do que a humanidade depois me condenar, né? Prefiro ouvir da minha mãe com algum amor do que da humanidade com raiva, né? Minha mãe poderia ter feito mesmo comigo, mas ela me deixou seguir tentando cantar. Milton, tem mais áudio histórico aqui da Elis. Vamos lá. Eu ajudei a inaugurar o Teatro Bandeirantes, que é aqui onde eu estou agora, e numa noite realmente memorável. Para o teatro, para a música e para mim. Foi um negócio muito legal. E depois, no mesmo Teatro Bandeirantes, eu comecei, junto com mais 7 colegas, 7 amigos, agora já amigos, a apresentar o Falso Brilhante. Se você me perguntar o que eu acho do Falso Brilhante, eu honestamente digo que ainda continuo achando ótimo, como achava na primeira noite. E que eu fiquei muito contente, porque tantas pessoas entenderam o trabalho que a gente estava fazendo. Então eu estou aproveitando para mostrar alguma coisa do Falso Brilhante. Mesmo vencido na vida, mesmo gemendo de dor, não esperes nunca um auxílio, uma ajuda, um favor. Ela disse que tem. Cantei em São Paulo, cantei no Pará, tomei chimarrão, tomei batata. Eu sou do samba, minha raça é norega, a minha bandeira é verde e amarela. No céu, uma favela, canta Brasil, canta Brasil. Olha o povo, olha o sucesso dela, hein? Foi 1 ano e 7 meses em cartaz, Milton, de quarta a domingo e 2 vezes na semana, 2 sessões, né? Um show de 2 horas com primeiro ato e segundo ato, 7 vezes por semana. E você sabe que nos finais de semana tinha o programa do Bolinha, o Edson Bolinha Cury. Deixa eu te contar, todas as camisas dele, o Mauro Betting, jornalista, comprou 133 camisas, cada uma mais bonita do que a outra, né? É verdade, aí o cenário dele ficava nesse mesmo palco, então assim, Elis Regina, quarta, quinta, sexta, aí no sábado empurrava-se todo o palco da Elis assim para o fundo, montava o cenário do Bolinha, o Bolinha gravava o programa dele, e aí tirava o programa, a Elis fazia sábado à noite e domingo à noite. Ou seja, no Teatro Bandeirantes, simultaneamente, durante um período de tempo, no mesmo palco, à tarde, Edson Bolinha Cury, à noite, Elis Regina. São coisas que só aconteceram no Teatro Bandeirantes. Eu encontrava muito com ele no Ilha Porchat Clube, que tinha lá um carnaval mais badalado do Brasil, entendeu? Ele era muito simpático e tal, com o presidente cujo nome eu esqueci, rapaz. Porque o Ilha Porchat não é mais o que foi. Ô, Simate, então você vai agradecer a esse moço aí, que tem sangue bom, viu? E tem uma voz de homem alegre, feliz. Viu, Simate? Você precisa parar de chorar. Não, Milton. E o senhor é a Elis Regina do jornalismo esportivo, viu, Milton? Menos, mas gostei. Eu vou quebrar o protocolo aqui e vou pedir pro Bosco ali para ele escolher uma música da mãe dele, da Elis, para homenagear a própria Elis e para presentear
todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes pra gente encerrar essa entrevista. Pode escolher qualquer música que a Elis cantou. Em homenagem a essa alegria que eu fiquei feliz, né, de conseguir compartilhar com vocês, porque é um dia repleto de significados, né, também tem saudade, tem tudo, mas no final tem uma alegria. Eu vou escolher uma música da Elis, que a gente teve a chance de ontem apresentar com o compositor da música, que é o Ivan Lins, que é o Madalena. E aí, enquanto você pega o Madalena, Milton, uma historinha bem curtinha. O Ivan Lins foi até a casa da Elis, apresentou algumas canções. A Elis adorou isso aí, na Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro, ali em 1970, tudo maravilhoso, sol, tudo certo. Aí ele foi embora, recebeu um telefonema dela, ele contou isso ontem para mim, do escritório dela, dizendo: Ivan, a Elis adorou as músicas, mas ela queria que você voltasse lá e, por favor, explicasse para ela como é que o pianista dela pode tocar esses acordes e tal. Ele falou, beleza. Bom, pegou e levou o parceiro dele na música, o Ronaldo Monteiro, e aí foi para lá. E a minha mãe era casada com meu pai, que também chamava Ronaldo. Milton, vai acompanhando aí. Aí chegou lá, né? Oi, tudo bem? Eu vim aqui falar com a Elis. Quem é? O Ivan e o senhor é o Ronaldo. Aí entrou, o Ivan contando que a moça entrou lá, e aí de repente ela só ouve um berro: esse Ronaldo tá fazendo o que aqui? Esse filho da puta, esse desgraçado, tal. E veio xingando, os dois morrendo de medo. Ela veio, quando parou, ué, cadê o Ronaldo? Não, o Ronaldo é esse aqui, é o meu parceiro na música. Eles, bom, achei que era aquele desgraçado e tal. Eles tinham brigado, e o Ivan falou que quase perdeu a cabeça, a parceria, e o Ronaldo, que é o letrista de Madalena, e aí ele realmente achou que aquele lá era o fim de tudo, mas não era um começo de tudo. Gravaram essa música, que para mim é uma das mais alegres, uma das maiores marcas da Elis, do Ivan e da música brasileira, né, que consegue sintetizar qualidade, profundidade, complexidade e, ao mesmo tempo, ser algo de assimilação instantânea, que as pessoas começam a cantar, começam a assobiar. Você vai ficando inteligente sem precisar fazer nada, é só ouvir música brasileira. Então vamos à última homenagem a ele. Pois não se mate, que já se casou 8 vezes, não dá certo nenhum casamento. Vamos lá. É o Fábio Júnior do rádio, né? Ó Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao canto meu. Fique certo, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Madalena, o que é meu não se divide, nem tampouco se admite quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Madalena, o que é meu não se divide, tampouco se admite quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Madalena, Madalena, Lena, Lena, Madalena, Madalena.
Olha, ô Boscoli, um grande abraço para você, mas eu quero dizer que como eu sei tudo sobre música, eu que ensinei o Zusa Homem de Melo, trabalhei com ele uns 20 anos, entendeu? Eu vou dizer para você o seguinte, cola pra ele. Sabe o que eu concluí? Do alto da minha sabedoria musical, a tua mãe até que quebrava o galho, mas a Vanderleia cantava mais. A Vanderleia cuidou de mim durante o álbum Elise e Tom, que o Roberto de Oliveira e a Bandeirantes também foram lá cobrir. Eu estava dando trabalho, eu fiquei hospedado na casa da Vanderleia. É um páreo duro. Milton, você é terrível, ainda bem que você não é zagueiro, você já teria tirado as minhas 2 patelas aqui. Ô, rapaz, você é uma alegria total, velho. Meu Obrigado. Deus do céu, que bela entrevista. Eu tô entrevistando gente há 600 milhões de anos, entendeu? Agora, você hoje ganhou 9,99999, viu? Muito obrigado em nome da família Bandeirantes. Obrigado, querido. A família Bandeirantes é muito importante na nossa família em diversos momentos, até depois que a Elis partiu, sempre trabalhei na Rádio Bandeirantes, fiz muitas vinhetas, trilhas. Muito obrigado, feliz Dia das Mães. E Milton, alegria, deixar as mulheres da sua vida felizes, ninguém quer te ver triste, viu? Tem um domingo mágico, repleto de alegria, de esperança, e vamos em frente, cara. Obrigado por você trazer esses momentos aí para minha vida aqui, espero que as pessoas tenham sentido essa mesma vibração. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, parabéns ao Roger Palme Duarte, ao nosso Ricardo Moreira Garcia e também o impagável Guilherme Herédia Semati Pinto Júnior.